Franquias na era da LGPD, desafios para o crescimento sustentável. Então, os participantes do painel 1 e do painel 2, por gentileza, podem aqui ocupar os lugares à frente. Mediador na poltrona branca, poltrona ao centro. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos por aqui também, bem-vinda. Fique à vontade, podem sentar. Mediador só, por gentileza, na poltrona branca. Bem-vindos novamente, participantes do painel 1 e painel 2. Palco 1, então, LGPD na saúde. Palco 2, franquias na era da LGPD. Pessoal se acomodando aqui. Reforçando, pessoal, o sorteio, hein? Então, escaneie aí e faça a leitura do QR Code para participar. Com vocês, então, mediadores, só perguntar, reforçando, se o pessoal está ouvindo vocês nos canais. Bom painel para vocês. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, certo? Tá bom. Bom, então, oficialmente aqui iniciando, boa tarde a todas. Acho que vocês vão me ouvir aqui, o pessoal está ouvindo no microfone, né? Bom, agradeço o pessoal presente aqui, sei que o dia já foi de muito conteúdo, né? Agora, trazendo um pouquinho sobre franquias, como é que é o mundo de franquias voltado à LGPD. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou o Matheus, eu sou Head de Growth aqui na Diplonet, sou um dos sócios, né? Então, ver o evento, a proporção que o evento tomou, a proporção do evento, principalmente esse ano, né? A gente fala que a LGPD, pra gente, vai medir muito pelo evento, que é já de início, né? E contar com presença como vocês aqui, pra gente é muito, muito gratificante. Então, agradeço a todos, tá? Bom, para eu apresentar aqui primeiramente do meu lado esquerdo, Mariana Andrade. A Mariana é advogada e cofundadora da Marcarme, né? Ao lado da Mariana, a Brenda Quadros, que é diretora de compliance da V4 Company. Ao meu lado direito, temos a Mariana Eduarda Fornari, que é sócia da G2 Advocacia. E ao lado da Mariana temos a Isabela Becker, que é DPO do Grupo Boticário. Meninas, eu vou iniciar as perguntas, mas se vocês quiserem se apresentar bem brevemente, tá? Fiquem à vontade. Bom, então vamos lá. Matheus, obrigada pelo convite, DPO Day, super legal, uma incrível oportunidade para todo mundo que está aqui. Como foi adiantado, eu sou Isabela, sou DPO do Grupo Boticário, sou advogada de formação, migrei há algum tempo para a área de segurança da informação e há 6, 7 anos atrás comecei a trabalhar com privacidade. É um prazer estar aqui com você. Que bom, a gente agradece. Bom, boa tarde a todo mundo que ficou aí até o final do evento. Eu também sou advogada, trabalho como DPO as a Service, sou sócia do escritório da G2 Advocacia e a gente tem um pouquinho de experiência, então, do lado da franqueadora e do franqueado. Legal. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, sou advogada, co-founder da empresa Marcarme, hoje uma empresa de atuação de propriedade intelectual, mas também já atuei em alguns processos de implementação, também de LGPD. Recentemente estive também ao lado aqui das trincheiras da Brenda Quadros, no projeto de LGPD da V4 Company. Então, a gente fez todo um desenho da implementação para a matriz e para as 264 franquias. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. E é isso. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Matheus. Eu sou Brenda Quadros, também sou advogada de formação. Estou como diretora de compliance da rede de franquias V4 Company. O nosso time, de uma forma diferente do mercado, contempla dentro do compliance o jurídico, auditorias, controles internos, gestão de risco. E tive o prazer de dividir as trincheiras com a Mariana para a gente iniciar essa grande missão que é a implementação da LGPD numa rede de franquias. Muito bom, meninas. Bom, pessoal, eu vou iniciar as perguntas. Quem tiver dúvidas depois, vocês têm o QR Code igual aos outros, né, painéis, então fiquem à vontade para mandar para as meninas também aqui, para depois a gente abrir. Bom, a primeira pergunta que eu tenho é para a Mariana Andrade, tá? Então, a pergunta que eu tenho aqui é a seguinte, Mariana. Na prática, qual a maior dificuldade que vocês observam, né, nas redes de franquias para que elas se adequem à LGPD, né?
considerando a relação entre franqueador e franqueado. Perfeito, Matheus. Olha, quando a gente pensa em desafios, já é algo que a gente consegue ter uma noção de alguns desafios. O projeto em si é algo grande, né? Já é um projeto grande por si só, já é um desafio como um todo. Mas existem alguns desafios que eu consigo pensar em mente agora que seriam bem importantes para todo mundo que for, toda pessoa técnica que for participar aí de um projeto de implementação, seja atualização, seja até mesmo uma adequação rotineira. Eu acho que o primeiro desafio é realmente conseguir trazer a importância da LGPD para a nossa alta administração. É sempre muito importante ter o engajamento da nossa alta administração num projeto desse nível. A LGPD ela é um projeto que ela vai acabar percorrendo toda a companhia. Então, o sócio, o executivo ali, o CEO que está à frente da companhia, ele precisa entender do projeto, precisa entender a importância. Hoje a gente tem uma dificuldade, né, de convencer e repassar, na verdade, até eu acho que seria mais uma educação mesmo, uma conscientização de que a LGPD ela não é um sistema burocrático por si só, ela existe para a gente também ter benefícios. E aí, quando a gente está falando muito com a alta administração, é bem importante a gente cuidar para passar uma comunicação a nível de executivo. Então, eu não posso trazer meramente o juridiquês para o meu CEO, para o meu executivo ali da ponta, eu preciso passar para ele uma comunicação de mercado. Então, é extremamente importante a gente falar em números, a gente trazer os benefícios, a gente trazer também pontos como o valuation, todo o impacto que existe quando a gente tem um programa de implementação de LGPD em curso. Existem alguns investimentos, mas são investimentos atrativos hoje no mercado. Inclusive, a gente estava até conversando, né, antes de entrar aqui, eu comentei sobre uma pesquisa da Cisco. Eles fizeram um estudo em 2020, não é tão recente, mas a tendência é esses números aumentarem, relacionado aos investimentos. O tema do artigo já é algo voltado para a privacidade, da privacidade ao lucro. Tem um artigo desse da Cisco, eles fizeram todo um estudo, e o Brasil é um dos países com maior retorno médio em investimento de LGPD. Então, estima-se que empresas que investem em LGPD, elas têm um retorno ali de 3,3 vezes o valor investido em retorno. Então, hoje a gente precisa trazer esses números para o nosso CEO, para o nosso executivo, trazer essa informação para eles começarem a identificar a LGPD como realmente um investimento atrativo. Então, acho que esse é o primeiro desafio que eu já digo. E aí, quando a gente está no mundo de franquias, existe um plus, né? Eu brinco sempre que se fosse um videogame, implementação de LGPD, a gente joga no Expert quando a gente está falando em franquia, porque além da gente lidar com a alta administração da matriz, a gente tem que cuidar também de lidar com a alta administração de cada unidade. E cada unidade ela tem a sua particularidade, então é importante você entender todo um fluxo, entender como que funciona. Tem franquias que que a rede como um todo tem franquias menores, tem franquias maiores, então a gente precisa entender. Vai ter franquia que a unidade da sua franqueada ela armazena documento físico, outras já armazena documentos virtuais, já é outro trato. E a gente precisa também conscientizar a alta administração de cada unidade. Então, isso é importante, manter todo o conjunto da rede alinhados e conscientes de todo o projeto. Acho que esse é o primeiro desafio assim, que eu vejo como algo já de início, já de start de um projeto desse nível. E, na sequência, acho que, falando em rede de franquias, é muito importante que a gente tenha uma uniformização do processo. Então, é bem importante a gente manter um projeto que seja uniforme para toda a franquia. Isso vai facilitar tanto ao CEO entender todo o projeto também, mas também as pessoas que estão na linha de frente, acompanhando o projeto, também o acompanhamento, o armazenamento, todo tipo de tratativa que você vai dar com os dados, você tem que lidar e entender de ponta a ponta, digamos assim, né? Então, tanto das franquias da franqueadora quanto das franqueadas. Então, acho que esse seria um grande desafio também. É bem importante a gente conseguir uniformizar toda essa implementação, essa adequação que seja. E acho que, assim, outro grande desafio
sem muitas delongas, é o monitoramento. A gente precisa ter um constante monitoramento também de todo o projeto e, como eu sempre falo, eu não sei se alguém aqui, depois do sistema de PioNet, não precisam mais, mas quem já implementou na base do Excel, já fez um mapeamento ali, um inventário, sabe o que é ficar atualizando ali planilha. E eu sempre falava, gente, isso aqui é uma planilha viva, Eu sempre trouxe esse termo, porque é algo que não termina, né? A gente acaba, mas nunca termina. Então, vai ter sempre que ser feito um monitoramento constante, atualizações, até porque o dia a dia de uma companhia ela é muito dinâmica. No projeto da V4 mesmo, a gente sabe que é uma empresa super dinâmica, então está sempre se inovando, sempre mudando de rota ali. E a LGPD ela tem que se adequar e tem que ir também acompanhando a companhia como um todo. Isso é bem importante para a gente também trazer a ideia de que não estamos aqui para, né, burocratizar só a empresa, a companhia em si, mas acompanhar, trazer maior eficiência, trazer uma fidelização de clientes. Então, realmente usar a LGPD ali como um meio de investimento também e trazer retornos e adequar também, porque é necessário hoje nos dias atuais. Quem quer atuar aí, no nível global precisa ter LGPD em dia, digamos assim. Hoje, o Brasil foi um dos últimos países, eu acho, que teve uma lei, né, específica, sempre foi esparsa, então a gente tinha algumas cláusulas na Constituição, no Código Civil, sempre foi uma lei esparsa, mas agora a gente tem a lei, né, centralizada. Então, isso tudo para acompanhar aí a nível global o crescimento e também estar de acordo aí para conseguir fazer negócios para fora. Acho que é isso. Não, muito bom, muito bom. Até que eu pego o gancho junto para a pergunta da Brenda, né? Você tocou num assunto bem legal e aqui quando a gente fala de painel é importante a interação também. Meninas, fiquem à vontade para interagirem, né? Referente às respostas. Quando a gente pega a pergunta da Brenda e aí pegando o gancho do que a Mariana trouxe, e com certeza as meninas vão complementar também, uma das coisas que a gente tem que passar olhando muito para uma franqueador, enfim, é a confiança, né? Então, eu sou atendido e no final, não é a franquia XYZ, é a marca, né? No fundo é a marca que está ali, né? Então, eu tenho que conseguir sustentar tudo isso, né? E aí, Brenda, vindo para a sua pergunta, né? Na sua visão, como que a cultura de compliance e a figura do DPO podem auxiliar as franquias a construírem uma relação de confiança com os seus clientes em tempos de LGPD? Muito bom. E é muito interessante a gente entender exatamente o compliance como uma cultura, né? Porque o compliance sendo uma cultura, ele se torna um facilitador no processo de implementação da LGPD, principalmente para conduzir o franqueado a um nível de consciência sobre a importância daquela medida. E nesse processo de conscientização do franqueado, a gente consegue obter o que hoje, em muitos casos, acaba sendo a grande dor, que é um nível de segurança do próprio gestor de dados sobre a administração daquela informação. Tanto para ele saber o que fazer com aquela informação, quanto para ele também saber conscientizar o seu cliente sobre aquilo. Porque o que acontece com uma certa recorrência, principalmente quando a gente está falando numa estrutura de serviço que é como a nossa. Quem não conhece a V4 Company é uma rede de franquia de marketing digital, voltada para empresas B2B, né, voltada para empresas. E então, só que essas empresas têm clientes B2C. Então, a gente tem ali o nosso cliente final, que tem a preocupação sobre o seu cliente final e a falta de consciência sobre os processos que envolvem o marketing digital. Então, qualquer atuação, qualquer gestão das plataformas de rede social, da lista de leads do nosso cliente que possa vir a ter qualquer tipo de questionamento, é natural que ele venha a imputar à empresa prestadora de serviço a responsabilidade. E cabe à empresa prestadora de serviço ter os operadores conscientes sobre as diretrizes de LGPD para poder, às vezes, dar uma devolutiva conscientizando esse cliente sobre, olha, nesse nível de responsabilidade a gente não atuou, porque essa conta de anúncios é compartilhada entre nós e vocês. E esse tipo de atuação é justamente o que vai prevenir a detração da marca.
Porque uma vez que o nosso operador, né, quem está lá na ponta, o nosso franqueado, as pessoas que operam dentro da nossa franquia, não possuem consciência mínima sobre boas práticas, sobre a existência das políticas, sobre a existência dos sistemas que são suporte no auxílio da implementação da LGPD, eles acabam não trazendo a informação para o cliente que está com o nosso cliente, ou não trazendo informação para o nosso cliente sobre foram seguidos os protocolos XPTO, foram feitas as boas práticas, e esse cliente se sentindo absolutamente lesado, vai procurar as vias judiciais, eu nem digo ainda as vias de autoridade voltadas à proteção de dados, vai procurar a via judicial para buscar a sua indenização, pela exposição da sua imagem. Só que, às vezes, e muitas vezes acontece, não necessariamente aconteceu um vazamento. Muito provavelmente foi uma má gestão ou concepção dentro da própria empresa ou em razão do próprio cliente que compartilhou seus dados com outra empresa e pensa que é com a empresa do nosso cliente. A conscientização vem para justamente ser um escudo para aquela marca gerenciar o risco de detração. Então, eu tenho quase que um fluxograma mental quando eu falo em implementação de LGPD. Eu acredito que o primeiro nível que a gente vai tratar é o nível de compliance e ter uma estrutura de compliance adequada à realidade daquela companhia. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que, obviamente, a gente entende que o compliance em si existe muitos protocolos e muitos processos, mas a adaptabilidade deve nortear essa implementação para que seja algo não burocrático ou chato, mas sim algo que é natural daquela entidade, daquela empresa, para que ela possa progredir com segurança. Num segundo momento, num segundo nível de maturidade, a gente tem a figura do DPO, que vai trazer essa bagagem técnica, que foi a bagagem que a Mariana nos trouxe, de conhecimento sobre todas as diretrizes adicionais que a gente vai precisar implementar nos nossos processos e todas as estruturas conceituais que nós vamos precisar passar, conceituais e burocráticas, digamos assim, que nós vamos passar para a nossa rede. Tendo a nossa rede consciente, nós temos agora a LGPD atuando e tendo os próprios operadores como um escudo para a marca, em razão de eventual incidente envolvendo o cliente ou, às vezes, somente um mal-entendido. Então, nesse processo em que a gente tem compliance dando as mãos ao DPO e os dois empurrando toda a metodologia de LGPD, nós temos a construção de uma proteção de uma marca efetivamente forte no mercado de hoje. Muito bom, Brenda, muito bom. Matheus, posso complementar aqui? Claro. Se eu pudesse concluir aqui a fala da Brenda, eu diria que, em outras palavras, até explicar que focinho de porco não é tomada. Exatamente. Então, assim, o custo reputacional, ele é muito maior, muitas vezes, do que o custo regulatório, o custo operacional, até uma eventual sanção judicial, uma eventual condenação judicial, né? Então, o que eu quero dizer aqui? A gente precisa cuidar, e a própria LGPD traz esse termo inspirado no GDPR, que quando a gente fala de accountability, prestação de contas. E eu sempre uso esse termo que cai bem para a franquia, cai bem para o varejo, que é cuidar da vitrine. Uma coisa é o que a gente faz, outra coisa é o que está lá exposto para todo mundo ver. E se o que está na vitrine é determinação da franqueadora ou da franqueada, no fim do dia pouco importa. Acho que você trouxe um tema aqui, mas o vazamento de dados, quem é o responsável? Foi essa empresa, não foi aquela. A gente pode até falar em direito de regresso, pode até citar artefatos dessa forma, mas a grande verdade é que o custo reputacional, ele é da marca. Então, quando a gente fala de construção, é muito melhor pensar em ecossistema e dar as mãos nesse sentido do que responsabilização, né? O contrato, papel tudo aceita. Poderia colocar lá que a responsabilidade não é minha, que é do franqueado, da franqueadora, mas no fim do dia o custo reputacional ele fala mais alto. Muito bom. É exatamente isso. E nós vivenciamos uma realidade que eu acredito que a Boticário também vivencia, que é a gente não quer saber do resultado final da justiça. A gente não quer nem que aquele processo exista. Essa pauta não tem que vir a existir. A gente precisa ser efetivamente essa muralha
que vai proteger a marca e vai garantir com que a gente não precise vir a discutir todas as questões técnicas e legais num judiciário, porque só a existência de um processo já é uma lesão à nossa reputação. Muito bom, muito bom. O painel tem esse princípio, né? Acho que o conhecimento de vocês, não só conhecimento, mas eu falo que é vivência, né? Porque às vezes a gente vê a teoria e a prática é totalmente diferente, né? Então, essa questão da reputação, né? A gente fala que uma das sanções pode ser a publicização, e aí saiu na mídia, falou que essa empresa não toma cuidados com os dados, e isso já pesa muito. Ainda mais para quem tem muitas franquias espalhadas, isso pesa bastante, porque depois que perdeu essa reputação, o impacto é muito grande, né? Bom, com a Maria Eduarda dando sequência e até pelo que a Brenda trouxe, uma das perguntas que a gente separou para a Maria é a seguinte: Maria, que medidas preventivas que você recomenda, né, para franquias incluírem em seus contratos, a fim de minimizar os riscos de litígios relacionados à LGPD, especialmente, e esse é um ponto muito importante, relacionado às responsabilidades de compartilhamento de dados entre os franqueados e franqueadoras? Bom, tá funcionando? Sim. A Isabela falou, o papel aceita tudo, né? Então, antes de entrar um pouquinho no contrato, eu acho que é importante a gente ter disposições de LGPD já na circular de oferta de franquia, né? É um documento obrigatório por lei, ele vem justamente para trazer transparência para aquele candidato à franquia, entender como é que a franquia funciona, quais são as regras, a operação. Então, já é importante nesse momento a gente trazer questões de quais os sistemas são utilizados, se a franqueadora vai disponibilizar esses sistemas, quais são as medidas de segurança esperadas que esse franqueado tenha, treinamentos, tem que constar ali na COF se a franqueadora vai disponibilizar treinamentos para os funcionários dessa franquia, ou se o franqueador vai ficar responsável por isso. Então, no momento anterior ao contrato, é importante que a gente já tenha essas disposições. Mas entrando então no contrato, o candidato vai seguir, gostou da franquia. Claro, a gente precisa definir também o modelo de franquia, né? Uma rede de franquias, a gente tem diversos modelos de redes. Falando um pouquinho da nossa experiência no escritório, a gente atua como DPO as a Service do Grupo CRM, que é Copenhagen Chocolates Brasil Cacau. E lá tem uma política muito forte da franqueadora deter o poder de decisão sobre os dados dos clientes. Então, é a marca, o Grupo CRM que vai disponibilizar os sistemas onde os dados dos clientes vão ser inseridos, o modelo de negócio, o modelo de comunicação, tudo é o poder ali da franqueadora. Então, é importante estar em contrato ali a posição dos agentes de tratamento, né, para depois a gente poder reger todas as cláusulas de responsabilidade. Então, nessa situação, é deixar muito claro, então, que a franqueadora é ali a controladora dos dados dos clientes, tem a responsabilidade compartilhada e também, nesse caso específico, que o franqueado ele vai ser o controlador dos dados dos seus funcionários. É ele que vai deter todo o poder de decisão de quem ele vai contratar, de que forma que ele vai contratar, como esses dados vão ser tratados, compartilhados com uma contabilidade externa de escolha do franqueado, onde que esses documentos vão ser armazenados, mas é importante constar em contrato que esse franqueado tem medidas mínimas de segurança que ele vai ter que implementar. Então, tem as medidas técnicas de como é que esses documentos vão ser armazenados ali na loja, na franquia, as medidas de segurança de implementação, de repente tem um celular corporativo na loja, o que precisa ter, quais aplicativos que vão ser liberados. Como eu falei, ali, além da COF no contrato, ter a questão de treinamentos, né? Ter uma periodicidade de treinamentos, se a franqueadora vai disponibilizar, de repente, numa universidade, num sistema, treinamentos gravados ou não, se de tempos em tempos vai acontecer lives ou treinamentos ao vivo, tanto para o colaborador que está lá na ponta, quanto para o próprio franqueado, né? Que ali pode ser até uma pessoa física que tem uma franquia, nem sempre vai ser uma pessoa jurídica, então os próprios franqueados podem ser pessoas físicas e vão precisar lidar com os dados de pessoas físicas também. Então é muito importante ter essas questões dispostas ali no contrato, ter todas essas responsabilidades. Outro ponto importante também de constar em contrato é a questão de auditoria. A franqueadora precisa, né, ter um controle, a Mariana falou sobre isso, ter um controle, ter uma padronização. Então, precisa ter um programa de excelência que vá ter regras de como é que as franquias precisam se portar, ter certas medidas de segurança, como eu falei anteriormente, e ter esse acompanhamento, esse monitoramento através de auditorias de se essas regras de fato estão sendo cumpridas.
Tem várias outras medidas que que a franqueadora também pode fazer o acompanhamento. No caso do Grupo CRM, a gente tem reuniões mensais com os franqueados, porque como a Isabela falou, o que importa para o cliente lá no final é a marca. Se eu chegar numa loja, para mim não interessa que aquela loja é de uma franquia da PJ tal. A marca que está ali é que importa. E se eu não tiver o meu direito atendido naquele momento, ou se eu tiver um problema, é atrás da marca que eu vou ir. Se eu tiver que entrar com uma reclamação na NPD, vai ser em nome da marca e não no nome da franquia do PJ que está ali. Então, é sempre muito importante a gente ter essas responsabilidades em contrato, de que forma que toda essa relação vai se dar, principalmente em relação, né, ao atendimento a esse cliente final, proteger essa marca, todas essas disposições que estão envolvidas. Acho que é muito importante, então, a gente ter isso muito bem definido. E, claro, se a gente tiver qualquer problema, ter as cláusulas também de responsabilização, um direito de regresso, todas essas outras questões que são um problema para depois e que a gente espera não ter que usar, né? Então, também, um ponto importante que eu esqueci de falar, mas só trazendo, se no caso da franqueadora deter todo esse poder de decisão, deixar muito claro que a franquia não pode criar bases paralelas de comunicação, fugir do padrão, né, da franquia. Então, isso é bem importante também constar em contrato. Claro, fica à vontade. Eu me empolgo aqui. Na verdade, tem um comentário e uma pergunta depois. Vou até mudar de papel aqui. Mas, em primeiro lugar, em relação ao comentário, acho que às vezes a gente quebra a cabeça internamente no grupo sobre essa questão da controladoria. No seguinte sentido, é sempre controladoria ou tem situações onde tem uma co-controladoria? Entendemos que nunca vai ser uma situação onde o franqueador é o operador. Óbvio, tem essa ressalva dos colaboradores próprios do franqueado, mas tem algumas situações onde a gente fala, será que aqui caberia uma co-controladoria? Porque acho que, né, não sei se todo mundo sabe da complexidade do ecossistema do Grupo Boticário, mas a gente não está falando aqui do tratamento só do dado do cliente final, mas muito de dados de revendedoras também. Então aqui traz um pouquinho mais de complexidade para a discussão. Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a gente deixar essa questão muito clara e às vezes, o que eu tenho pensado pelo menos, essa dúvida da co-controladoria, ela pode surgir, poderia ter algum embasamento jurídico que justificasse, mas é melhor para fins de, que nem a Mari estava falando, de padronização, uniformização, que a gente siga um racional. Não, pode ter aqui um racional de co-controladoria? Pode, mas vamos seguir aqui a orientação de controladoria. Isso está pré-estabelecido nos nossos documentos, contratos, etc. Segundo, a pergunta, que é programa de excelência, acho muito legal, é um super artefato mesmo para fazer esse monitoramento, mas como vocês têm feito em termos de penalização? Porque a gente entende que tem algumas situações que elas são críticas, outras nem tanto. Então, eu tenho, por exemplo, o franqueado ele deixa de fazer aqui uma gestão de acessos e aí você tem potencial fraudador acessando seus sistemas, bastante crítico. Mas e uma situação onde, por exemplo, o franqueado não disponibilizou a política de privacidade na loja? Como que vocês têm feito essa penalização? Tem algumas situações, como a gente falou, que a gente padronizou antes de colocar no programa de excelência. Então, essa questão, por exemplo, da política, não vai existir opção, porque tem as plaquinhas padrões que todas as lojas, abriu a franquia, já é instalado pelo próprio grupo, né? Mas eu entendi a pergunta no sentido de ter diferenças, graus de penalização. A gente tem já um documento que prevê algumas situações com esses graus para tirar pontos. Então, a gente tem de 100 ali para LGPD, por exemplo, o celular da loja está sem senha. Para a gente é considerado um risco grave, porque a gente sabe que loja tem celular furtado toda hora. Claro, a gente tem os aplicativos que vão poder ser bloqueados, mas esse é um erro grave. De 100, esse erro vai ser retirado 10 pontos do programa de excelência. A gestão de acessos é mais difícil, o computador tinha senha, só essa questão que
talvez todos os colaboradores usem o mesmo acesso. Tira 5 pontos. A gente tem um sistema de pontuação que vai retirando ali do programa de excelência de um total. Claro, tem outros requisitos envolvidos, não só LGPD, e daí vai somando. LGPD é só um módulo ali do programa de excelência. Bom, tranquilo? Perfeito? Já fiz as perguntas. Muito bom. Meninas, alguém? Eu só queria complementar. Prometo que é rápido. Mas só a Maria Eduarda trouxe um ponto também em relação à auditoria. E isso é uma realidade que a gente já vem notando. Até na própria matriz a gente percebeu, mas também várias demandas das próprias franquias, né, demandando dúvidas em relação à auditoria. Hoje, clientes, grandes clientes principalmente, já exigem a regularização com a LGPD. Então, eles pedem aquele formulário completíssimo que a gente precisa comprovar toda a adequação de LGPD. Então, acho que, além desse sistema de pontuação como penalidade, acho que um gatilho, digamos, se podemos, né, falar assim, mas uma penalidade, de certo modo, para a própria franquia é a perda desse cliente. Então, não ter a adequação da LGPD dentro da sua franquia ali e não cumprir os requisitos que a matriz, as diretrizes, né, que a matriz vai trazer para auxiliar com esse processo, ele vai causar uma perda também na franquia no dia a dia da operação. Então, isso é só mais a título de complementação, como a Maria Eduarda comentou, a auditoria hoje existe, vem sendo utilizada e realmente acho que faz aquele link com a questão de investimento, né? A gente fala, não é só burocracia, não é só ter que colocar dinheiro para projeto, enfim, você está realmente hoje fazendo investimento para regularizar, para amanhã você retornar esse investimento, seja por meio de valorização de valuation, seja por meio de fidelização de cliente, seja por meio de fechar contratos com grandes clientes. Então, acho que isso é só um ponto que eu acho bem importante também trazer. Muito bom, muito bom. Bom, para fechar as perguntas, né, com a Isabela, e creio que muitos aqui trabalham diretamente PJ, né? Eu sei que alguns têm ali a pessoa física, final, CPF, mas quando eu olho para o Boticário, igual o exemplo da Maria também, eu estou lidando direto com o CPF ali na ponta muitas vezes, né? Então, o próprio CPF titular ali que vai comprar, que vai consumir o produto. E aí a pergunta que eu faço para você, Isabela, é o seguinte: dentro do grupo Boticário, né? Como que os seus diferentes modelos de negócios, seja loja, franquia, e-commerce, implementam a LGPD de forma prática e uniforme, né? Considerando aí todas as particularidades e desafios. Ainda mais aí vocês que devem ter uma gama, né? Bem grande, né? Não, ele me deixou a pergunta de $1 milhão aqui, bem tranquila. Mas eu acho que você respondeu a pergunta na própria pergunta, né? Assim, considerando a diversidade de canais que a gente tem, a diversidade de implementação também é devida. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou exigir o mesmo nível de conformidade que eu preciso colocar no meu e-commerce de como a revendedora vai fazer o tratamento de dados pessoais quando ela atende diretamente o consumidor final. Obviamente que a gente trabalha com governança, políticas, treinamento, comunicação, excessiva comunicação, mas eu acho que assim, a grande mensagem o meu grande ensinamento, depois desses anos sentando nessa cadeira, olhando para esse tema de franquia, é como a gente espera nivelar, tentar trazer ao máximo, né, nivelar para cima os diferentes graus de maturidade. Então é óbvio que a franqueadora vai ter um grau de maturidade, de controles maior, até porque tem um investimento maior nisso, tem um buy-in muito maior da alta administração. Mas como que a gente tomba isso para os outros players desse ecossistema? E vai ser muito diferente, tá? Então, a comunicação com a revendedora vai ser de uma forma, a comunicação com a rede vai ser outra, o plano, a estratégia de conscientização interna é totalmente diferente, o linguajar é totalmente diferente. Então, aqui, acho que o principal ponto de implementação é realmente a gente reunir esses controles, entender, mapear como está esse nível de conformidade, quais são os grandes riscos que eu tenho em cada canal e tentar trazendo esses riscos, mitigando esses riscos sempre para um patamar ótimo que espera-se seja o da franqueadora. Acho que é nessa linha que a gente tem desempenhado essa implementação já há bastante tempo, né? Então, o Boticário fez a implementação da legislação lá atrás, enfim, assim como
imagino eu, a maior parte das empresas aqui, do que era um projeto virou um programa. E hoje a gente tem um programa bem robusto, um time muito grande. E aí tem um outro ponto que eu acho importante tocar aqui também em relação ao time. O time também focou em canais diversos. Então eu tenho pessoas que estão olhando muito para o e-commerce, pessoas que estão olhando para a rede, pessoas que estão olhando para a venda direta, pessoas que estão olhando para treinamento e conscientização internamente também. E aqui outras modalidades de negócio que a gente tem também, por exemplo, B2B. Então, fazer essa separação aqui do time também permitiu bastante ter esse nivelamento. E acho que um outro ponto também que não dá para deixar de trazer é a participação das outras áreas. Então, entender muito do negócio, quais são as ambições. Não adianta eu aqui querer implementar um nível de controle muito alto para a venda direta ou para a rede de franquias. E a área de negócio ou o nosso jurídico, que está aqui, é super parceiro, também precisa estar junto nessa briga. Então, hoje a gente tem muito essa relação construída, a gente conseguiu demonstrar vantagem. Acho que um ponto que vocês trouxeram, que né, assim, é pela dor e pelo amor. A gente conseguiu demonstrar essa vantagem de ter adequação nesses dois sentidos. Se não for por uma competência legal, regulatória, vai ser porque vai doer no bolso. Vai perder cliente. Então, ter essa conscientização dos outros times, levando também a mensagem, passando adiante os controles, implementando de fato o programa, também é uma chave que a gente tem utilizado aqui para olhar para esses diversos canais. Muito bom, Isabela. Bom, Brenda? Eu quero também trazer um ponto. A Isabela trouxe maravilhosamente uma coisa que a gente costuma trabalhar lá, que a gente fala que é o mínimo existencial de governança. Então, existe o mínimo existencial de governança que a gente precisa seguir, mas eu vou modular o nível de critérios que eu vou exigir pelo tamanho da minha unidade franqueada, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma unidade que fatura 3 milhões, eu tenho uma que fatura 20 mil. E eu preciso ter empatia sobre as diferenças desses processos e as diferenças de exposição também. E daí, claro, o treinamento, a política, ela é um padrão, mas o nível de auditoria ela é diferente. Então, lá a gente fala de pré-auditoria e da auditoria para as unidades que são maiores, porque são níveis de responsabilidade diferentes. Nós falamos de um processo de integração para as unidades que são menores, e nesse processo de integração, o que a gente trabalha e já trabalhava na estrutura quando era só tradicionalmente compliance, eu digo que é deixar um pouco mais educativo a temática do compliance. Então, eu não ia falar de um treinamento anti-assédio, eu ia falar de um treinamento de compliance. Eu não vou falar de um treinamento de LGPD, eu estou falando de integração de dados, que é a gente tentar trazer para a rotina desse franqueado que, às vezes, teme esse processo como algo natural e um cuidado adicional. E a gente vai lá implementar um padrão de SGQ para as nossas franquias, e dentro do padrão do SGQ que a gente vai acoplar a LGPD. Por quê? Para tornar um processo natural, para se tornar uma cultura. E a LGPD, da mesma forma que o compliance, tem que ser cultura da rede de franquia. Brenda, se até a NPD faz isso, né? Controles mínimos de segurança para startups e empresas de pequeno porte. Por que a gente não poderia fazer? Muito bom. Nath, alguma pergunta? Perfeito. Eu tô tomando pito do tempo aqui, tá, gente? Então, controlar bem. Bom, eu vou deixar aberta a pergunta, fiquem à vontade para quem quiser pegá-la, tá? Bom, como conseguir o patrocínio da alta gestão em um programa de compliance? Foi falado isso no começo, né? Que tem que convencer primeiro lá em cima para virar o famoso top-down, né? Mas como é que vocês conseguem isso? Eu acho que talvez eu não tenha a melhor experiência para contar, porque eu acho que já veio, né? A alta gestão já veio muito endereçada nesse sentido e não foi algo que a gente precisou trabalhar. Mas acho que muito da pergunta que era feita e começou a ser respondida para a alta gestão era: o que te tira o sono? Quais são as situações aqui que desmontam o seu negócio ou que te tiram o sono no fim do dia?
e um ataque cibernético, a paralisação de uma operação, um dano reputacional muito grande, eles já estavam endereçados nessa pergunta. Então, de novo, até hoje eu fico assim, a gente tem uma área de privacidade e proteção de dados bastante grande comparado ao mercado. Então, minha visão é que o grupo continua muito comprometido nesse sentido e a gente não precisou trabalhar a conscientização para que eles mudassem de ideia. Óbvio, tem sempre um desafio aqui de comunicação de, ok, estamos preocupados, o que a gente faz daqui para frente? Não adianta só ficar preocupado. Vamos engajar os times de baixo também? Mas a grande preocupação com alta gestão aqui acho que já veio by design. Eu vivenciei uma rotina de começar a nascer essa preocupação. E quando a empresa não tem a percepção que eu vejo existem dois caminhos. Um caminho que acontecer um grande vazamento, essa empresa se prejudicou fortemente. Vai ser muito mais fácil. Mas daí é um cenário de caos e talvez de falência. Mas, quando a gente está falando de uma estrutura em que não aconteceu um grande incidente, que a gente tem uma alta gestão que está olhando para número, para resultado, para venda, e tu vem com uma narrativa de precisamos cuidar os dados, a questão eu acho que envolve jogo de cintura, muita paciência e muita didática para explicar e tentar traduzir as necessidades que a gente reconhece dentro da estrutura da LGPD para a linguagem desse empresário. Para que esse empresário veja a relevância disso a médio e longo prazo para fortalecimento dessa marca. E daí é muita paciência. Vou usar uma frase da Isabela que ela falou anteriormente, que é: se não for no amor, é na dor. Eu acho, falando assim, tendo experiência com outras várias empresas, não falando só de franquias agora, mas ou esse empresário entende a cultura de privacidade, tem essa preocupação pelos seus próprios dados e consegue traduzir isso para sua empresa, trazendo isso pelo amor à privacidade mesmo, ou ele vai sentir na dor porque ele teve um problema, um cliente grande procurou pedindo que ele implementasse um programa de proteção de dados, teve um vazamento. Então são esses dois caminhos, ou realmente vem da cultura e ter essa paciência de mostrar por que isso é importante nos dias de hoje, principalmente, trazer de que isso traz confiança do cliente, de que vai colocar ele no mercado de uma forma mais tranquila, né, que isso é um imperativo comercial já, ou ele vai sentir na dor que ele teve algum problema e daí ele vai buscar essa adequação. E eu acho que, só complementando, né, já foi dito aqui várias vezes também da questão da comunicação, entender a comunicação como a gente vai fazer para o executivo, e aí também entender, acho que é bem importante entender a fase que a empresa está, né? Então, por exemplo, a V4, ela tem ali uma fase, hoje é uma empresa que vem crescendo, continua crescendo e almeja o IPO. O IPO, no nosso caso bem prático, foi algo que a gente utilizou muito como um caminho para começar essa conversa. Olha, você quer passar por um IPO? É um processo X, Y, Z e você precisa ter LGPD. Vai ser parte de uma auditoria, vai ser necessário. Eu quero fazer um M&A. Ótimo, você quer fazer um M&A? Possivelmente, se tiver um auditor envolvido, vai passar por LGPD. Então, assim, a gente traz muito isso, a gente entende, acho que o mais importante, antes de já apresentar o tema, é entender as dores e entender a fase da empresa também. E aí você vai adequando a comunicação conforme a fase da empresa. Então, acho que dá para se aproveitar um pouquinho disso, porque sempre vai ter, né, onde encaixar ali a preocupação com a LGPD. Mas a comunicação precisa casar muito de encontro com aquele CEO, com aquele executivo ele busca. Então, acho que isso é bem importante, fazer esse estudo prévio. Maravilha. Ó, gente, eu tenho a telinha aqui, a gente tem 1 minuto e 17, 16 agora. Bom, para eu complementar com vocês, né, como eu sou gerente de growth e tô na área comercial, né, eu sempre falo pros clientes que a gente tem 3 certezas na vida agora, né? 1, que a gente vai morrer. 2, que a gente vai pagar imposto. E 3, que os dados serão vazados, né? Então, não tem jeito. E aí, vocês falaram muito disso. Ou vai pela cultura preventiva, ou vai pela dor. Só que a dor, às vezes, não tem volta, né? Vocês falaram muito, uma falência aí. Pô, chegou ali na dor, reputação, imagem da empresa, para você recuperar isso, às vezes não é nem tanto financeiro, né? É essa perda de credibilidade, e aí, né? Mas, gente,
estamos finalizando. Queria agradecer novamente vocês por toparem participar do painel, toparem participar do evento. Para a gente é um privilégio. Parabenizar vocês também pela profissão, pelo trabalho de vocês. Eu sei o quanto que vocês lutam para manter toda essa privacidade, alguns com um apoio maior, outros ainda nesse processo de conquista, né? A gente sabe que é uma longevidade, é um dia a dia, né? A gente fala todo dia, é uma novidade, né? Mas no final de tudo, todos aqui voltados para a proteção dos dados, né? Eu acho que é o principal aqui e que a gente preza muito por isso. E vocês falaram muito isso, a conscientização. Eu acho que o partir do básico ali, iniciar, conscientizar, mostrar a importância não só para a empresa, para a própria pessoa, para ela tomar o cuidado com os dados que ela tem. E isso começa e aí se prolonga para todos depois. Tá? Então, muito obrigado. Alguém tem alguma coisa para falar? Se não, tempo esgotado. Gente, muito obrigado a todos.